Aleluia, Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Vamos orar nessa noite pela palavra do Senhor. Não seja eu a mulher pregando da minha alma, da minha vida, da minha carne, mas que seja o Senhor Jesus Cristo aqui no altar desta igreja. Que daqui venha sair a palavra do Senhor para edificar nossas almas nessa noite. Oh Espírito Santo de Deus, que eu, a mulher, neste momento venha diminuir em cima do altar da igreja, Pai. Que as irmãs venham diminuir, meu Pai, em cima do altar. Aleluia, Senhor da glória. Nessa noite nós chamamos o Senhor Jesus Cristo para vir para o altar da tua casa, Rei da glória. Vem, Senhor Jesus Cristo. Toma a direção da palavra. Alamanderebria surminarabaxobalabandaga subicanterebiandalabasteia. Toma, Jesus, o poder da palavra agora. Me usa como vaso nas mãos do oleiro. Que não seja eu a mulher. Queima minha carne agora em cima desse altar. Que eu não venha falar da minha vida, das minhas feridas, mas cura as minhas feridas. Cura o meu eu machucado. Cura a mulher, Senhor. Mas que eu não venha falar de mim em cima labacana. Seja o Senhor aqui no altar da tua casa. O Senhor tem agora liberdade, Pai. Em nome de Jesus, entra na tua igreja agora. Entra também do lado de fora da igreja. Alabrai de raço e de comandagaceia. Coloca os anjos, arcanjo Miguel com a espada de luz na porta da igreja. Coloca a espada de fogo na porta da igreja. Porque, meu Deus, agora nós determinamos em teu nome, damos autoridade ao mundo espiritual, que principado, potestade, legiões, demônio, toda obra do inferno, vai dobrando o joelho agora. Vai dobrando o joelho agora. Vai dobrando ao nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus Cristo. Aleluia. E onde minha voz entrar, o Senhor trabalha nas vidas, nas almas. Em nome de Jesus, Pai. Entra agora, meu Pai. Entra onde vai entrar minha voz, Senhor. Entra no meu canal, Pai. Abençoe este canal, Senhor. Cada inscrito desse canal, Senhor. Cada vida que faz parte desse canal. Entra na vida deles, na casa, na família. Abençoe nossas redes sociais, meu Pai. Aonde alguém vai ouvir essa pregação, que o Senhor entra na alma. Entra lá, brianderebria, sebalabacomandagacheia, rimiandelebria, surimicanta. No espírito entra no corpo. Em nome de Jesus nessa noite. Enquanto eu ministro, meu Rei da glória, opera milagre, opera sinais, opera maravilha. Oh Senhor, enquanto eu prego, visita nossas vidas com o poder da sua palavra, com o poder do céu, com o poder dos anjos. Cortando todo laço, todo embaraço, que a palavra manifesta aqui na terra, na nossa vida. Ajuda nós a viver ela. Aleluia. Porque tudo vai passar, só vai prevalecer a tua palavra. Manifesta ela no plano físico, manifesta na casa, na família, no casamento, nas finanças, no ministério. A bandeira bacanta labachúria, rebianda labracei. E nós pedimos teu poder, Pai, sobre a nossa vida. Já te agradecemos em nome de Jesus Cristo e pelo sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmão do canal do YouTube, inscreve no nosso canal, deixa like, comenta lá, compartilha nossas pregações em nome de Jesus. Estamos pregando a série de Eliseu.
Segunda Reis, capítulo 6. Glória ao Pai. Segunda Reis, capítulo 6. Vai falar: Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga. Façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: idem. E disse um servente: de ires com os teus servos. E disse: eu irei. Foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que derribou um deles uma viga, e o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e o fez nadar o ferro, e disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Louvado seja Deus. Então, irmãos, vamos aprender algumas lições com essa palavra. Cada pregação nós aprendemos aquilo que Deus quer ensinar para nós. Porque tudo que está escrito na Bíblia tem uma lição, tanto para o passado, para os dias presentes e para os dias futuros. Então, a Bíblia vai dizer que aqui Eliseu, ele estava aqui com um grupo de homens que ele estava ensinando a palavra de Deus para eles. Porque aqueles homens, eles viram que Eliseu era verdadeiro discípulo de Elias. E Eliseu, ele aprendeu com Elias, ele largou tudo. Ele deixou as juntas de bois dele, ele matou os bois, deu a carne para o povo comer e seguiu a Elias de verdade. A Bíblia diz que Eliseu foi um discípulo de Elias, que tinha vez que Elias testou Eliseu quando foi para a passagem daquele Jordão ali. Elias falava: eu vou para tal lugar. E Eliseu dizia: eu irei contigo, eu não vou te abandonar. E Eliseu ficou com Elias até o fim. Eliseu entendeu o chamado dele. Então, como Eliseu, irmão, ele entendeu o chamado dele e recebeu a unção dobrada de Elias, agora os homens começaram a vir ser discípulo também de Eliseu. Eles começaram a querer aprender com Eliseu. E a Bíblia diz que os filhos dos profetas estavam ali com Eliseu. E aqueles filhos dos profetas viu que o lugar estava muito pequeno, estava enchendo de mais homens que queriam aprender a palavra de Deus. Então ele diz para Eliseu: esse lugar, Eliseu, é pequeno, deixa nós ir até o Jordão. Nós queremos cortar madeira, nós queremos fazer uma casinha, um lugar maior, para que nós venhamos pregar, para Eliseu ensinar mais e mais para eles. Primeira lição, que nós aprendemos, que quando a gente é obediente, como Eliseu foi obediente, seguiu Elias até o fim. Agora Eliseu recebe unção e graça. Eliseu começa a atrair pessoas sinceras para Deus. E assim é na nossa vida também. Eu e você estamos passando os processos.
Tudo isso é para a gente crescer na presença de Deus. E quando você tiver um testemunho, vai vir as pessoas sinceras. Por isso que durante o processo você não pode negociar seus valores. Porque depois que você chegar na bênção, aí agora Deus vai colocar as pessoas certas para estar do seu lado, como foi com Eliseu. Então Eliseu aqui tinha um grupo de homens que eles queriam aumentar o lugar. E é isso que nós temos que ser na igreja do Senhor. Nós temos que somar com o profeta. Nós temos que somar com o pastor. Quando Deus te põe numa igreja, irmão, não é para você ficar lá no banco dormindo, só observando a obra, espiando. É para você somar. É para você ser como esses homens. Esses homens que ajudaram a trabalhar na obra. Eliseu, nós quer trabalhar, nós quer que a obra cresça. Nós quer ir lá no Jordão cortar mais madeira para fazer um lugar maior. Nós fomos chamados para a obra de Deus, para crescer, para trabalhar para o reino de Deus, para expandir para o reino de Deus. O crente, ele não é aquele crente que só deve ir na igreja, irmão, ali buscar os interesses pessoais, ou financeiro, familiar, sentimental. O crente, ele deve ser como esses homens aqui que estavam com Eliseu. Eles têm que ter desejo de que venha mais almas para o reino de Deus, mais almas que vai trabalhar. Porque não adianta nós encher uma igreja de pessoas que vivem em cima do muro e não faz nada para Deus. Não adianta encher uma igreja de mulher que não quer trabalhar para Jesus, de homens preguiçosos, jovem preguiçoso. Esse povo aqui era um povo bem disposto. Então, que nós possamos continuar igual esse povo, unido pela obra de Deus, trabalhando com o seu dom. Cada um tem um talento, cada um tem um dom. Não precisa ter desculpa. O crente, ele é assim, ele tem que sair de novo convertido, virar discípulo, de discípulo servo de Deus. E assim, o crente não tem que querer estar nas costas de uns aos outros, mas cada um aprender a caminhar, cada um ter sua ferramenta, cada um trabalhar com sua ferramenta. Não precisa de inveja, um tem inveja do dom do outro. Deus usa cada um diferente, mas cada um tem que somar no reino de Deus. E Eliseu estava com um grupo de homens abençoados. Então eles disseram: aqui onde nós habitamos está pequeno, é estreito. Vamos, pois, até o Jordão. Tornemos de lá, cada um de nós, uma madeira. Cada um que está no reino de Deus. Cada um que foi chamado para a igreja. Cada um deve trabalhar na casa de Deus. Você nunca deve ficar liberto dentro de uma igreja, só sentado como um prego no banco e não faz nada. Mas você tem que cada um trabalhar. Cada um usa seu dom. Um é de tocar um instrumento na igreja. Um é de dirigir o ciclo de oração, o grupo de jovens. Um é de cantar os corinhos. O reino de Deus tem que ser unido, irmãos. Aleluia. A gente tem que querer ir para a igreja para trabalhar para Jesus. Então, ele disse que cada um ia tirar madeira para crescer a casa do Senhor. Para a casa de Deus ter um lugar maior. É essa visão que o crente tem que ter. Mas hoje em dia tem muita igreja que só tem inveja. Guerrinha. Um tem inveja do dom do outro. Um ora para o outro cair. Um fica com ciúme da outra que prega bem. A outra que canta bem. Um fica com inveja do outro. Isso não é coisa de Deus, não. Isso é coisa de Satanás. Que nós vimos aqui na Bíblia que aqui
cada um deles falaram: façamos nós um lugar para habitar ali. E disse ele: mas por que esse povo estava na linha? Porque Elias e Eliseu viveu vida de renúncia. Elias e Eliseu não era qualquer homenzinho, não. Então nós temos que seguir líderes que vivem com sinceridade, irmão. Nós temos que andar com pessoas que vivem com sinceridade. Por quê que esses homens aqui estavam direito? Porque Eliseu, nós vemos aí o que Eliseu fez com Geazi na próxima pregação. Eliseu amaldiçoou Geazi, por Geazi receber os presentes de Naamã. Então Eliseu era um homem de caráter, era um homem de renúncia, era um homem que trazia a unção dobrada de Elias. Então Deus deu para Eliseu, homem sincero. E nós também temos que esperar Deus mandar chuva na nossa igreja. Nós não devemos ir trabalhando com quem não quer. Falar a verdade para as almas. Que a igreja, irmão, ela é lugar de libertação, ela é lugar de mudança de vida. Jesus chama o homem, os pecadores, para a casa dele, no pecado. Só que Jesus diz: idem, não pequeis mais. As pessoas hoje em dia ficam 10, 20 anos dentro da igreja, elas não mudam de vida, não mudam de caráter, não é transformado, faz a obra tudo no pecado, nas coisas erradas, não tem mudança, não tem transformação. Mas nós devemos seguir uma liderança espiritual e caminhar também junto com o líder, como foi esse povo aqui. E ali a Bíblia vai dizer que eles foram trabalhar. Eliseu deixou eles trabalhar. Porque o pastor, ele vai ver que a alma saiu do mundo, batizou, está tomando Santa Ceia. Então nós temos que pôr aquele irmão para trabalhar na obra de Deus. Para nós descobrir qual é o talento, qual é a ferramenta que Deus usa ele. E ali Eliseu deixou, porque nós não podemos impedir. Porque enquanto você trabalha para Deus, Deus te liberta, irmão. Quando a gente faz a obra que a gente trabalha, a gente pega amor pela obra de Deus. Ali vai vir os confrontos do diabo. Qual é os confrontos? O diabo vai fechar muitas vezes as portas. Vai atacar as suas finanças. Se você for casado, ele vai lutar no casamento. Se é solteiro, ele vai lutar na vida sentimental. Muitas vezes ele vai te apresentar só laço para você sair da obra. Porque para fazer a obra solteiro tem que ter santidade. Se você é casado, às vezes seu marido vai ter inveja, vai brigar com você. Aí vai vindo a guerra. Mas esses profetas aqui também teve guerra. Elias enfrentou Jezabel, os 900 profetas de Baal, de Azera, 450 de Azera e de Baal. Eu tenho meus confrontos, você tem os seus. Mas nós não devemos usar nossas guerras e dizer: eu não vou fazer a obra de Deus. Agora eu não vou fazer porque o diabo atacou eu na família, atacou no casamento, atacou na vida solteira, atacou. Não, irmão. Todos que fazem a obra de Deus é atacado pelo diabo. Mas na Apocalipse fala que só Deus pode fechar a porta. Apocalipse 3:8 fala: eu sei da tua pouca força, eu sei, eu te dei uma chave. Aí vai dizendo assim: a porta que Deus abre só Deus fecha, e a porta que Deus fecha só Deus abre. E ele fala que ali ele é o santo, ele é verdadeiro, e foi ele que te deu essa ferramenta. Essa ferramenta sua, ela foi te dada para trabalhar, para te limpar e limpar outras vidas. Por isso nós não podemos colocar os obstáculos desta terra em cima das nossas ferramentas.
ir para a igreja e descobrir qual é a sua chamada. Então ele deixou eles ir. O 3. E disse serve-te de ir com os teus servos. E disse, eu irei. A terceira lição que nós aprendemos, irmão, que nós devemos ser obedientes à nossa liderança. Quando você tem um pastor ou uma pastora, você nunca faz nada escondido. Aqui, eles pedem para Eliseu. Eliseu, deixa nós ir no Jordão, tirar várias vigas para fazer um lugar mais espaçoso, para ter mais pessoas para aprender a palavra de Deus. Tudo que eu e você faz, nós devemos comunicar aos nossos líderes, aos nossos pastores. A Bíblia diz que quem vai dar conta da sua alma, irmão, não é você, é o pastor. Quem vai dar conta da sua alma na eternidade é o seu líder aqui na terra. É por isso que a gente tem que ter cuidado com esses crentes que não ficam firmes na igreja. Tem que ter cuidado com esses irmãos que andam de gai em gai, porque eles não têm pastor. Eles é guiado pelas emoções, sentimentos deles. Você vai acompanhar, você vai ficar rebelde igual eles, porque eles vão aonde eles querem. Eles fazem o que eles querem, eles vivem debaixo de muitas vezes de maldição. Aqui eles pedem Eliseu para deixar. E Eliseu dá a bênção e vai lá, pode ir. Vai com mais servo. E eles foram. Assim, irmão, é o cristão. Tudo que nós for fazer, vai viajar, vai debaixo da bênção. Vai casar, vai debaixo da bênção. Está namorando, avisa o pastor. Está fazendo isso, avisa o seu líder, a sua liderança. Quero visitar uma igreja, liga para o pastor. Pastor, me dá cobertura para eu visitar um ministério. Tudo, irmão, é debaixo da direção. Quando a gente sai debaixo da direção, a gente vai viver debaixo de maldição. Como muitos aí, às vezes abre um ministério porque não quer ser submissa a um pastor. Ministério você só pode abrir se Deus mandar. Porque ministério tem cada luta que o líder enfrenta. Se não foi Deus que abriu aquela obra, ele não aguenta manter aquela igreja. Então, nós devemos ser submissa a Deus e às autoridades. Seja ela uma mulher ou seja um pastor. Devemos pedir a bênção para nós ir nos lugares, para nós viajar, para nós casar, para nós comprar, tudo. Nossa liderança tem que saber o que você faz. Tem que ter referência. Quando a gente vai pôr um obreiro, uma obreira na nossa igreja, um membro, a gente tem que ligar para o pastor. Como que era aquela ovelha lá? Ela obedecia, o que ela fazia? Tem pastor que ainda mente. Esconde, ela é uma bênção, mentira. É quando você começa a conviver, não é bênção não, é rebelde. Mas que eu e você, que está ouvindo a palavra, nós devemos ter a bênção, nós devemos ser submissos. A igreja, aos nossos pastores, dentro de casa, ao marido, quem é casado, casada, no emprego, aos patrão, aos funcionários. Nós devemos, tudo que passa com a gente, falar para as pessoas que estão unidas com a gente, que confiam na gente. E é isso, irmão, que vai trazendo um fortalecimento. Porque quando uma pessoa mente para você, você vai acabar a confiança nela. Quando uma pessoa quer andar sozinha, você vai acabar a confiança nela. A tua reputação vai cair. Mas que em tudo sejamos humildes. É uma das terceiras lições desse capítulo. Onde tudo que eles faziam, eles perguntou para o líder. Podemos tirar a vara? Podemos ir? E ali eles foram debaixo da bênção.
E o que vai acontecer, o versículo 4. E foi com eles o servo debaixo da bênção, chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Então aqui estava todo mundo trabalhando, cada um levando sua cruz, ali fazendo seu papel, que é o que nós devemos fazer, levar nossa cruz, fazer nosso papel na igreja. Cada um tem uma cruz diferente. Uns é na família, uns é no ministério, uns é no casamento, cada um. Mas devemos continuar com a nossa cruz nas costas, obedecendo, porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. E ali eles trabalharam. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. Então o martelo de um deles caiu, só ficou a madeira. Então mesmo nós debaixo da bênção, mesmo nós fazendo a obra de Deus, muitas das vezes vai ter coisas na nossa vida que vai cair, vai se perder. Por isso o crente, ele não pode ser aquele crente desesperado, irmão. O crente tem que ter o Espírito Santo. O Espírito Santo é paz. Mesmo eu fazendo a obra de Deus, você tem hora que as coisas não vai dar certo. As coisas vai cair, vai tropeçar. Tem acidente na família de crente? Tem morte? Tem luta? Tem. Nós vemos que Marta e Maria eram amigas de Jesus e Lázaro morreu. E elas perguntaram para Jesus. E Jesus veio e explicou para elas sobre a morte. Então, irmão, na vida do crente tem problema também. Esse povo estava andando com o homem de Deus, Eliseu. Estava debaixo da obediência e um martelo cai na água. Problema acontece no meio dos cristãos, acontece. Mas a Bíblia vai dizer que aí clamou e diz: ai, meu Senhor. E agora ele se volta de novo para Eliseu. Ai, meu Senhor, era emprestado. Essa ferramenta aqui tinha muito valor naquela época. E ela era emprestada, ela caiu. Ou seja, a ferramenta que Deus te deu, esse dom que eu tenho, os dons das irmãs, é emprestado. Um dia, o nosso Deus, ele vai querer conta do seu talento na eternidade. Teu dom, meu, é emprestado. Muitas vezes nós caímos mesmo tendo dom. Muitas vezes nós caímos mesmo fazendo a obra de Deus. Só que nós não podemos conformar em ficar caído. Uns caem no pecado, mesmo depois que já é pastor, missionário, profeta, membro. Nós não pode ficar, irmão, caído ou esconder do pastor. Mas nós vimos aqui glória ao Pai. Nós não pode esconder. Muitas vezes a pessoa, ela tem um chamado, ela caiu, estava fazendo a obra, ele ou ela cai e não conta para o pastor, esconde o pecado, esconde. Mas aqui é diferente, caiu o machado, a ferramenta do homem que estava trabalhando caiu. Era emprestado o machado, mas ele vai chamar o seu Senhor. Ele vai dizer para Eliseu. Ele vai dizer a situação que está acontecendo com a vida dele. E assim é o crente quando ele
cai, quando ele tem uma coisa errada na vida dele, ele chega na igreja onde ele congrega, os lugares que as portas se abriu e fala: ó, eu caí, me ajuda a restaurar. Não podemos esconder nossos pecados. Não podemos esconder nossa fraqueza do líder, irmão. Porque nós temos, quando cair aqui na terra, falar. Porque no lugar que você cai, você fica caído. A Bíblia vai dizer: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta ao primeiro amor. Às vezes a pessoa ela cai dentro de uma igreja, ela sai daquela igreja, ela não pede perdão para os membros, para o pastor, ela corre para outra. Por isso que ela vai ser sempre uma crente morta, fria, porque aonde ela caiu, ela deveria consertar. Mas ela esconde. Está cheio de missionária no pecado, fazendo a obra. Está cheio de pastor no pecado, fazendo a obra. E não tem coragem de dizer: eu caí. Está cheio de membro pecando e não tem coragem de dizer. Então, olha o exemplo dessa palavra. Esse homem aqui, irmão, caiu sua ferramenta. Porque se você cair, a ferramenta vai cair também. Só que agora ele caiu e ele disse: ai, meu Senhor, era emprestado. O dom que eu e você tem é emprestado. Nós não devemos ficar caído. Por isso que o crente tem que ter o Espírito Santo, o avivamento. Jesus disse que ele vai vomitar os que for morno ou frio. Porque como que eu vou fazer a obra de Deus caída? Então nós devemos sempre estar jejuando, orando, lendo a Bíblia, cantando, buscando. Porque esse dom que Deus te deu é emprestado. E você fazer a obra caída ali é emprestado. Você vai ter que dar conta para Deus. Vai ter que estar trabalhando. O soldado ferido, ele fica para trás e os outros vão para a guerra. Então, devemos estar, quando nós estiver fraco, cair, conversar. Falar com o nosso líder. Então aí, o que Eliseu fez no versículo 6? E disse o homem de Deus: onde caiu? É aquilo que eu disse para os irmãos. Aonde você caiu? Em que pecado você caiu? Qual foi o mês que você caiu? Aonde caiu? O conserto é onde caiu. Então, no lugar em que nós caímos, é lá que nós consertamos. Por exemplo, problema de família. Problema da família acontece dentro daquela casa, então é lá naquela casa que vai resolver aquele problema. Não é na casa da irmã e nem da outra irmã. Por isso você que está aqui na igreja, você não tem que pegar problema de uma família e trazer para sua casa. Aonde aconteceu os problemas, resolve naquele lugar. Se você tem um problema numa empresa, é naquela empresa que você vai olhar para o patrão. É naquela empresa que você vai resolver seu problema. Quando você tem um problema com seu marido, é com seu marido que você vai resolver. Não é com o pastor, não é com os irmãos. Então os irmãos aqui estão aprendendo a não entrar em guerra dos outros. Porque aonde os problemas acontecem, é onde resolve. Quando Deus dá o olho de águia para você, Ele te ensina isso. Quando a gente é cega na igreja, a gente entra na guerra dos outros. Mas aprender, porque aonde se a pessoa caiu naquela igreja, é lá que ela vai ter que ir lá e olhar nos olhos dos membros e do pastor. Pedir um perdão para a igreja e para os pastores. Caiu lá na empresa, vai ter que voltar lá e dizer: patrão, eu errei, eu fiz isso, isso. Brigou com o marido, é lá com o marido que resolve. Onde caiu? Eliseu era homem de Deus, disse: aonde caiu? Onde sua ferramenta caiu? Naquele lugar, ele vai buscar restauração.
Não é na casa da vizinha, do vizinho, não é na outra igreja, não é na outra empresa. É no lugar onde você caiu que você arrepende e recebe a restauração. E é por isso, irmão, está cheio de gente morta. Morto. Andando de pé, mas está morto. Por quê? Briga com o marido, aí vai levar para a mãe. Briga com o marido, vai levar para os irmãos. Briga com uma pessoa, em vez de consertar com aquela pessoa, vai querer falar para outra. Nós estamos aprendendo que aonde nós errou, nós temos que chegar e consertar. E ali nós vai ter o perdão de Deus e o perdão dos homens. Porque na Bíblia diz, se os homens não vos perdoar, nós não perdoamos os homens. Deus não perdoa nós lá no céu. Por isso é cheio de pessoas que não têm paz. Toda pessoa que não tem paz é falta de perdão. Por isso a oração do Pai Nosso vai ensinar que nós devemos pedir perdão a quem nós pecou contra eles. Aonde você caiu, você xingou o patrão, vai lá, pede perdão ao patrão. E quando nós orar, nós sempre temos que lançar o perdão. Ninguém está nos ferindo. E por isso, irmão, nós temos que ter muito cuidado nesses dias para não fazer aliança com todo mundo. Porque se você fizer aliança com gente errada, você vai ser cheio de angústia, porque aquela pessoa vai estar sempre caindo e não vai querer consertar, não vai querer mudar. Alabaxoremanderebriacém. E ali você carrega o fardo, o coração daquela pessoa vai com você. Então é tempo de nós abrir os olhos, porque Jesus está voltando. Nós não mudamos ninguém mais não. A mudança está em nós. Nossos olhos têm que ser abertos, as escamas, as traves têm que sair. E buscar andar com pessoas companheiras que trabalham para Deus nessa terra, que não é materialista, egoísta, que só quer as bênçãos de Deus, mas não quer o dono da bênção. Não é mais tempo de nós investir nossas pérolas em homem, mulher, jovem, criança, que só quer coisa da terra. Tudo vai ficar aqui. Nem ramo e nem raiz vai ficar em cima dessa terra. Quando eu e você morrer, não vai levar nada. É tempo da igreja querer andar com gente que trabalha, com gente que arrepende, gente que confessa e deixa o pecado. Chega! Abre nossos olhos, igreja do Senhor. Porque nós não sabemos o dia e a hora que Satanás vem. Ele vem como um ladrão. Muitas vezes põe uma pessoa errada para te laçar, para te derrubar, para tirar tua luz, tua paz, teu brilho, meu brilho, seu brilho. Alabandeira abre a fé. Jesus ama os pecadores, mas Jesus não trabalha com o pecado das pessoas. Jesus trabalha com arrependimento e sinceridade. Glória a Deus. Estamos agora no versículo 6. E ele mostrou ali o lugar. Isso aí. Caiu na casa com o marido, com os filhos. É lá na casa com o marido e os filhos que vai consertar. Caiu no ministério A, é lá na igreja A que vai consertar. Brigou com o patrão na empresa, vai consertar com o patrão lá na empresa. Não é na casa de A, nem de B, nem de C. É no lugar que caiu que vai vir a restauração. O perdão vai vir aonde caiu. Então mostrou o lugar. E ali cortou um pau. Agora, como o homem, ele mostrou a fraqueza, que ele perdeu a ferramenta dele. Caiu a ferramenta, mostrou o lugar. Agora Eliseu vai
fazer um milagre na vida daquele homem, para que aquele homem tenha de novo o seu martelo para devolver para o dono. Ou seja, quando nós caímos, erramos. O líder, que é um homem espiritual, o líder, irmão, tem que trabalhar com a verdade. Como é que eu e você é crente, está na igreja e trabalha com gente que gosta da mentira? Como é que eu e você é crente e anda com gente mentirosa? Gente falsa, enganador. Quem vai andar com os enganadores é o anticristo, irmão. Jesus Cristo era a verdade. Jesus Cristo não gosta de mentira, não. Eliseu só fez um milagre porque o homem trabalhador e falou a verdade. Cai fora de quem não quer conserto. Entrega para Deus, entrega. Mas não é para ser seu companheiro. Se você andar com cego, você vai para o buraco. Treva e luz não combina. A igreja é o lugar de curar os pecadores, sim. Mas os pecadores que vêm para a igreja têm que arrepender. Esse negócio que a igreja é o lugar de curar os pecadores vêm, leva 10, 20 anos e não muda de vida. Cada um tem que aprender a caminhar, fazer o seu papel para Deus. Aí agora, irmão, depois que ele fala a verdade, Eliseu vai fazer um milagre. Aí o que acontece? Aquele martelo que estava lá embaixo na água, Deus vai trazer de volta o poder que estava na vida de Eliseu. Nós sabemos que até uma colher cair na água, ela não volta para cima. E agora um martelo que é ferro vai voltar. Por quê? Porque havia o poder de Deus sobre a vida de Eliseu. Eliseu era um homem de renúncia, era um homem de Deus. Então Deus tem poder quando nós estamos na verdade, quando nós pedimos perdão, quando nós é sincero. Deus, ele fica satisfeito e ele pode mudar a sua história. Se você é uma pessoa arrependida, que não quer mais voltar para a lama, que não quer mais andar sozinho, Deus, ele tem esse poder de ressuscitar meu sonho, de ressuscitar a tua história, de trazer de volta. Aleluia! Por isso o cristão, ele deve confessar e deixar seus pecados e crer no milagre de Deus, aleluia, e orar por restituição. E ali Eliseu vai trazer de volta aquele ferro que estava naquela água. E assim também, irmão, eu e você, tudo aquilo que Satanás roubou, aleluia, eu quero profetizar agora na vida das irmãs e na minha. Levanta a mão, igreja. Quando você não tinha sabedoria, quando você era cega, entrou muito diabo na nossa história e roubou nossas bênçãos. Mas eu declaro nessa noite que a partir de hoje não vai mais entrar um demônio para roubar o que Deus te deu. Porque agora você tem os olhos abertos. Agora você tem luz. Agora você tem vida. Agora você anda com as pessoas que é arrependida. Agora você anda com gente trabalhador. Agora você anda com homens e mulheres que reconhecem que a autoridade de Deus está sobre a vida deles. Então, a vida daquele homem vai voltar de novo. Aquele martelo volta para as mãos dele. Eu profetizo na minha vida e na vida da igreja que tudo que o Satanás roubou de mim vai voltar. Eu profetizo sobre esse ministério, sobre a tua casa, tua família, teu casamento, tuas finanças. Eu profetizo onde minha voz entrar, que tudo que o diabo roubou está voltando de novo. Aleluia! Que na terra que você foi humilhada, vai ser a terra que você vai ser honrada. É honra, dupla honra. Oh, aleluia! Nessa noite eu profetizo
novo. Que o Deus que fez o martelo daquele homem voltar de novo, é o Deus que volta de novo da tua honra, é o Deus que volta da sua alegria, é o Deus que te contempla novamente, porque esse Deus agora, Ele vai te dar e ninguém mais vai roubar. O Deus agora vai te dar, ninguém vai te passar mais para trás, mas não, porque agora você anda debaixo da autoridade de Deus, você é um trabalhador, uma trabalhadora, e é uma pessoa humilde, que quando cai, confessa, quando cai, não esconde as mãos, não joga pedra e depois esconde a mão. Glória a Deus, aleluia. Mas é homens e mulher arrependido, homens e mulher que confessa e deixa. A Bíblia diz: quem confessa e deixa alcança misericórdia. Então Deus instituiu o martelo. Saia daqui nessa noite crendo na restituição de Deus. Não olhe para o passado. Não fique, meu Deus, eu perdi isso, perdi aquilo. Perdeu porque você ainda não era uma águia. Perdeu porque você ainda não está debaixo da liderança do Espírito Santo. Mas a partir de agora eu quero ver o capeta entrar na minha e na tua vida. Eu quero ver qual é o capeta que vai entrar para fazer aliança comigo nessa igreja. Eu quero ver qual é o homem e a mulher que vai vir com gracinha para cá. Eu quero ver quem vai vir com gracinha pro teu lado agora, porque você agora é águia. Águia não é para viver ciscando, comendo só minhoca. Águia voa, águia alcança os maiores picos. Oh, alabacandarabachúria. E eu profetizo, eu e você não é uma galinha para viver só aqui na terra, servindo a Deus, interessada só na casa, no dinheiro, na fama. Eu e você é a águia de Jesus. Eu e você vem para a terra. Nós queremos ter fruto, arrependimento. Deus está atrás de arrependimento. Deus está atrás do caráter. Oh, aleluia! Este homem tinha, por isso a vida dele foi novamente restaurada. Glória a Deus. E por que muita gente fica 10, 20 anos na igreja? 30 até morre e não muda de vida? Porque vive na mentira, vive mentindo, vive brincando, vive em cima do muro. Mas eu e você nessa noite vai ter de volta o que nós perdeu, porque nós queremos ter fruto. Alabachora mandarai, terminando, e diz: levanta-o. Então ele estendeu sua mão e o tomou, alabacantarai, ao valor de confessar, ao valor de deixar, ao valor de estar debaixo da submissão. Então, meu irmão, aquele homem teve a vida levantada, aquele homem teve de volta o medo, a preocupação acabou, tudo voltou para a vida dele. Esse é o desejo de Deus. Deus quer que nós ficamos na casa dele e demos fruto. Você acha que Deus fica feliz de ver eu 10, 20 anos e você na igreja só levando murro, dando murro na ponta de faca? Sabe por que muitas vezes eu e você fica 10, 20 anos na igreja dando porrada na ponta de faca? É as pessoas que você colocou do seu lado, que muitas vezes não tem arrependimento, muitas vezes não confessa para o pastor quando está fazendo algo errado. Por isso prefere andar com pessoas que é arrependida, nem tanto pela aparência, mas pelo arrependimento. E este homem teve a sua vida mudada, transformada. E se nessa noite nós vê na nossa vida, irmão, alguém que está passando por isso, leva essa semente para essa pessoa. Fala para ela
que aonde ela caiu, ela deve ir lá pedir perdão, confessar. E ter uma vida restaurada. Fale para as pessoas que Deus está olhando é para dentro de nós. É para arrependimento. Porque para ter uma reviravolta, tem que ser arrependido. Não só a aparência, mas ter o arrependimento. Quando a gente é arrependido, é possível ter um milagre. Na nossa vida, no casamento, na família, no ministério, aonde você trabalhar, se você for uma pessoa humilde, arrependida, é possível Deus entrar naquela empresa. Alabaxoramandarai. É possível Deus entrar nessa igreja, é possível Deus entrar na tua casa. Então, esta é a mensagem dessa noite. Que Deus abençoe aqueles que vão ir até o fim da mensagem lá no canal. Em nome de Jesus. Inscreve no meu canal. Não assiste só a pregação lá, irmãos, e não escreve não. Vamos ajudar a crescer as pregações aqui da igreja nas redes sociais. Amém? Deus abençoe os irmãos que estão no meu canal e abençoe as irmãs aqui na casa do Senhor. Nós vamos orar alguns minutos agora.